participar. O bom é que essa live ela fica gravada e muitas pessoas que não estão disponíveis no momento, talvez devido ao horário e tudo, vão poder ver, vão poder passar para outras pessoas, indicar para outras pessoas assistirem, porque esses temas que nós estamos tratando aqui é sobre a importância da evangelização das crianças e nós queremos falar mais vezes sobre isso, porque é um assunto muito importante, muito vasto, a gente tem muita informação a dar sobre isso. Domingo e hoje nós estamos falando mais diretamente aos pais sobre a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus conforme o próprio Deus ensina na sua palavra. Porque Deus deu a ordem primeiro aos pais de ensinar seus filhos na palavra de Deus. Então, tudo que nós fazemos é baseado na palavra de Deus, comprovando na palavra de Deus que realmente é Deus quem orienta, assim, é quem ensina. Porque não adianta a gente falar de nós mesmos. E a palavra de Deus, eu volto a dizer o que eu disse domingo, a palavra de Deus ela é poder para transformação. A palavra de Deus não é para informação, a palavra de Deus é para transformação. Por isso que a gente ensina, quando a gente ensina a maneira correta de ensinar uma história bíblica às crianças, a gente ensina os professores ou pai aplicarem a história bíblica à vida da criança, para que ela possa ser um instrumento, e ela é um instrumento de transformação. E a palavra de Deus também é poder para a salvação. Vamos começar cantando, então. Vamos cantar? Eu acho que alguém aí deve conhecer esse corinho, é um corinho antigo e tá bem dentro do que a gente vai falar hoje. Então vamos cantar. Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, a chuva caiu e a água subiu, e a casa na rocha ficou. Não vamos cantar a segunda parte, vamos cantar então outro corinho que também está dentro do que nós vamos falar hoje, que fala sobre a questão do lar, algo que está sendo muito esquecido por causa do secularismo. As pessoas não estão tendo tempo de cuidar dos seus filhos nos seus lares e há muitas crianças perdidas dentro de casa. Nós vamos cantar um corinho que diz assim: me acompanhem, me ajudem, por favor, de onde vocês estão. Somos a maioria adultos, mas vamos cantar. Tá? Vamos cantar esse aqui. Meu corpo é a casa de Deus. Meu corpo é a casa de Deus. Em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Eu vou fazer com o gesto. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Agora o corinho. Como é bom, como é bom, como é bom
todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Como é bom, todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Como é bom, todos juntos no lar, render graças, dar louvor a Deus, ler a Bíblia e orar. Na semana passada nós falamos bastante sobre a questão do culto doméstico. É um hábito que, infelizmente, muitas pessoas têm perdido por causa da correria do dia a dia, do secularismo, mas é um hábito muito saudável e abençoa muito, 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 principalmente as crianças. Mas antes disso, eu gostaria que a Rosalie entrasse e ela tem uma participação. Eu gostaria que ela fizesse sua participação agora, para que eu possa iniciar o que nós preparamos esta noite para falar. Onde está você, querida Rosalie? Ok. E a nossa filha mais nova, eu digo que ela é o nosso bebê. A Gabriela do Miller também está aí. Consegue me... Olá. Essa é a nossa pequena Rosalie. Ela é pequena mesmo. Ela é pequena em estatura, mas ela é uma menina muito forte, muito valente e muito Olá, abençoada, tudo graças a bom, Deus. pessoal? Então, eu vou começar por ler, então, um versículo que está em Josué 24:15, bem no finalzinho do versículo, que fala: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem outras versões que dizem: Eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor, que é aquilo que mamãe estava falando agora, sobre a família ser o primeiro ministério. Então, esse versículo me lembra muito sobre isso que tem sido falado nesses cursos que tem feito com a mamãe. Consegue me ouvir direitinho, mãe? Estou ouvindo muito bem. Zanza, você consegue lembrar de alguma coisa nos nossos cultos infantis, quando você ainda era muito pequenina? Sim, eu consigo lembrar de, por exemplo, quando a gente tinha o nosso momento familiar. A gente tinha todo dia, né? O nosso culto familiar. Todo santo dia a gente tinha um horário específico, sempre, mais ou menos sempre durante a noite, e quando não dava em outro horário. Mas eu lembro que o papai sempre vinha com a palavra e a gente sempre cantava. Geralmente a gente cantava algum hino do cantor cristão, era alguma coisa assim. A gente era super pequenininho, os hinos tinham umas palavras super difíceis, mas a gente já entendia, a gente compreendia, cantava junto. E eu lembro também que a gente costumava ter sempre uma dinâmica. Então, por exemplo, tinha vezes que a nossa dinâmica era sobre elogiar uns aos outros. Então, a gente tirava um momento no nosso culto devocional de dizer palavras ou ressaltar alguma qualidade de um de nós. Direcionar palavras de bem para o outro. Eu lembro disso. Certo. E assim, você lembra quais eram os equipamentos que a gente tinha, a gente investiu para que vocês pudessem ter maior participação na idade de vocês, Sim, ali sim. nos nossos cultos domésticos? Ó, a Gabi tá falando aqui, eu lembro do sinal da oração. Não, esse eu não lembro. Eu lembro que a gente tinha um microfone e a gente tinha uma caixa de som. Então a gente cantava, a gente recitava versículos. Eu lembro que a gente fazia isso. A gente tinha um banquinho de subir e eu e Gabi, a gente ficava, eu acho que a gente ficava competindo quem falava mais rápido, quem falava o versículo. A gente também tinha um momento de oração. O papai sempre buscou fazer com que a gente treinasse isso de ter uma vida de oração. Então ele, às vezes no culto, ele pedia para uma de nós orar, ou sei lá, todo mundo orava no final do devocional. Ó, o Gabi tá dizendo, o sinal da oração era o sinal
era o sinal que estava sempre vermelho e a gente orava antes de chegar na escola. Ah, isso não era o devocional. Isso era todo dia de manhã quando a gente ia para a escola. Papai, papai tinha sempre um sinal no meio da rua, um semáforo, que quando ele ficava vermelho significava que a gente tinha que orar. Se os sinais estivessem todos verdes, então ele orava na saída de casa. Se os sinais estivessem todos verdes, a gente não orava, quer dizer, não orava nem eu nem Gabi. Mas se o sinal tivesse vermelho, uma de nós orávamos, ou então as duas oravam. E aí eu lembro que nunca aquele sinal estava verde, então a gente sempre orava. A gente sempre orava. Isso eu não Isso era, lembrava. né, que vocês estudavam pela manhã, isso era sempre pela manhã, não é? Gabi lembrava disso, eu não lembrava disso. Isso era Eu não mais lembrava disso também. dia a dia, sim. Se demorasse o sinal, dava tempo as duas orarem, né? Sim. Se não, só orava. E assim, o que é que você recorda no culto infantil que era mais importante assim para você? Porque eu lembro que quando a gente não fazia o culto por algum motivo, que era muito difícil, vocês mesmo cobravam. Uhum. Mãe, não sei. O momento em si de estar com a família ali, no momento de aprendizado, pra mim, pelo menos pra mim, eu não sei pra Gabi, mas era o momento que eu estava. No momento em que a gente podia conversar, eu lembro que uma coisa que eu sempre ressaltava na nossa família era que eu gostava muito dessa oportunidade de falar. Então, por exemplo, se eu tivesse alguma necessidade, ou se eu tivesse me entristecido com alguma coisa, ou se eu tivesse uma dúvida sobre qualquer coisa, era o momento em que eu podia conversar com vocês. Então, eu sempre gostei dessa parte de poder contar com vocês, conversar e receber conselhos, né? Conselhos sábios, conselhos vindos da palavra de Deus. Vocês sempre aconselhavam a gente na maneira mesmo de como ler a palavra de Deus e seguir por esse caminho. Eu me lembro que, como vocês, quando a gente era muito pequenininha, eu me lembro que vocês ainda eram um pouco recém-convertidos na fé. Então, existiam algumas perguntas que eu fazia que eram simplesmente mirabolantes. E aí vocês se olhavam assim, e aí vocês tentavam achar algum texto da Bíblia que falava sobre isso, ou então vocês diziam assim: no próximo devocional a gente pode sanar essa dúvida. E aí eu ficava esperando, porque eu sabia que nem sempre vocês sabiam de tudo, mas que vocês algum dia iriam me dar essa resposta. Então, por isso que esse versículo realmente me faz lembrar que eu tive o privilégio, né, a oportunidade de nascer numa família cristã. E não só uma família cristã comum, mas como uma família que entendeu a importância de ter um culto doméstico em casa, um culto devocional, onde a gente podia passar um tempo não só em família, mas também onde eu aprendi toda a base da minha vida cristã, né? Que foi o que realmente me fez compreender pelo menos o básico do que do que Jesus veio fazer por nós, né? Ele veio morrer por nós, da necessidade de pedir perdão dos meus pecados, de orar, falar com Deus, ter uma vida devocional. Então, a base de tudo eu ganhei, não foi na EBD, não foi no culto dominical, era mesmo em casa, né? O culto dominical, né, na igreja era um complemento. Mas existem coisas na minha infância que eu aprendi que eu não esqueço até hoje. Então, para mim, foi um processo muito importante da minha vida, né? Vocês terem tido o direcionamento do Espírito Santo de Deus para ter ensinado aí Gabriela como agir, qual era a forma mais sábia de tomar uma decisão, como entregar as coisas primeiramente a Deus, né? Dar as primícias para Deus. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida. É por isso que eu realmente acredito nesses propósitos que a senhora tem para passar para as pessoas em relação a isso. Porque os pais são os primeiros professores, não tem jeito. E a gente observa o exemplo dos pais, não tem jeito, não tem jeito. E de fato vocês foram pais sábios, né? Direcionados por Deus, não foi uma coisa que veio de vocês, né? Mas vocês direcionados por Deus
fizeram a diferença na minha vida e na vida da Gabi. E eu louvo a Deus por isso, graças a Deus. Amém. Gabi colocou um lembrete, aí ela está dizendo, eu lembro dos versículos grudados na parede. Eu As lembro. nossas paredes não tinha espaço. Até as paredes do banheiro tinha versículos que era para decorar. Então, quem É, chegava lá em casa achava um absurdo. Mas era assim que a gente vivia, né? né? E para quem não sabe, Rosalie, muitos que estão aí sabem que o apelido dela é Zazá. E a Rosalie, quando ela tinha por volta de 6 anos de idade, porque ela se converteu antes dos 3 anos, ela estudava por 15 dias uma aula bíblica, eu ajudava com os visuais, estudava junto com ela. E, para minha surpresa, um dia, a nossa secretária do lar, ela me disse assim, Dona Marinalva, essa menina sabe muita coisa, ela é muito inteligente. Ela tá ensinando aí com os materiais, tudo sobre Deus. Aí eu não sabia que você estava treinando com Rosa, né? Então, Zazá estudava para dar aula para os maternais no culto infantil da igreja, onde nós assumimos o trabalho por 7 anos, onde o Gibson foi ordenado pastor, e ali numa favela em Manaus, onde nós trabalhamos esse tempo. Então, Zazá, com 6 anos, pasmem, ela era chamada pelos pequenininhos de Tia Rosalie, porque ela era professora deles. Então eu achava Eu tão era do tamanho fofinho. deles, né? Mas eu era a professora. Era. Não, na verdade você era maior. Você era uma pré-escolar e eles eram maternais. Mas eles viam você como uma autoridade. Então eu gosto muito de recordar disso. Isso é muito importante. E isso fica a deixa, né, para todas as pessoas que estão vendo, ouvindo, que vão ver, que o professor, qualquer professor, ele é uma autoridade. E, sinceramente, eu acho que não existe autoridade maior do que uma pessoa que ensina a palavra de Deus, que ensina a Bíblia, porque é um ensino que é para toda a eternidade. Uhum. Com certeza. Então é isso. É isso. Obrigada, mãe, por me deixar participar aqui. Obrigada a você por participar. Nossa Tá mais bom. nova, a Gabi, está sempre participando. É, Muitos já eu não conheciam a os Gabriela. bastidores. Ela mora em Portugal, está estudando, está se organizando para casar. E Deus quiser. ela tem ajudado, tem feito a obra do Senhor. E nós estamos tranquilos com nossas filhas, porque, como eu disse domingo, elas foram para longe de nós, mas elas foram alicerçadas na palavra de Deus. Então, nós estamos tranquilos, sossegados, porque a maior riqueza que a gente pode dar para um filho não consiste em dinheiro, não consiste em ouro, não consiste em prata, mas consiste na palavra de Deus, porque ela é eterna e ela é a nossa segurança. Beijos, Deus te abençoe, Beijo, minha filha. mãe. Deus te abençoe. Te amo. Te amo, tchau. Tchau, pessoal. Gente, nós vamos continuar aqui falando sobre como é bom estar junto no lar, ler a Bíblia e orar. Então, Zaza leu o versículo de Josué 24:15, onde ele diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso é uma decisão que você pode tomar, Deus não lhe obriga. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos falar agora de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo falou. E ela está bem dentro do nosso contexto, porque ela fala de casa. Só que fala, eu vou começar falando a parábola é a parábola do sábio construtor. Do sábio
sábio e do imprudente. E eu vou começar falando do imprudente, porque eu prefiro desprezar primeiro esse material e depois falar sobre o sábio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, o insensato, eu vou ficar de pé. O construtor insensato, ele, deixa eu ver, eu vou ficar de pé para mostrar melhor. O construtor insensato, vejam como ele é desorganizado. Ele não está nem aí. Percebam que o balde que ele está levando, a água está derramando. Eu ia usar o flanelógrafo, mas eu vi que não seria viável para uma live. Então, ele pegou pedaços de madeira daquelas caixas de fruta que são materiais reciclados. E o sol, até o sol está triste e pensando, que coisa absurda este homem está fazendo. Então, há muitas pessoas que escutam a palavra de Deus, mas não praticam. Essa era a verdade que Jesus Cristo estava passando naquele momento. Então, esse homem certamente ouvia a palavra de Deus, conhecia, mas ele não praticava. Que valor ele dava à família? Veja que material ele estava usando para construir uma casa para sua família. Tem um outro cartaz dele aqui, ele já agora, não só com o material, mas já construindo. Veja que ele põe emendas, ele faz umas amarras ali, ele sai amarrando, fazendo como a gente chama gambiarra, né? E o sol cada vez mais horrorizado com o que ele estava fazendo. Isso é um simbolismo. Então, olha, a torneira dele estava vazando água, ele amarrou por ali. Ele não estava nem aí. Ele queria saber de fazer, não importava como. E isso me faz lembrar do versículo de Colossenses 3:23, que a palavra de Deus diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não como para homens. E a nossa família, depois de Deus, a nossa prioridade é a família. Então nós precisamos dar o nosso melhor para a nossa família. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quem é o nosso maior próximo? É a minha família, é quem mora comigo, quem convive comigo 24 horas. Então, se eu sou crente lá fora, se eu faço tudo na igreja, me dedico, mas eu não dedico a minha casa, eu não tenho dedicação nenhuma à minha casa, eu estou pecando. E esse homem aí da parábola, ele estava carregado de pecados, porque ele, olha só o que aconteceu com a casa que ele construiu. Veio a chuva, como eu cantei, a chuva caiu, a água subiu e a casa na areia tombou. Vejam que a casa está tombada. A casa na areia tombou. Isso é comparado ao homem que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então, é chamado insensato, doido, uma pessoa sem noção. Então, procuremos nós como pais, eu não estou falando como líderes nem professores de criança, edificar a vida da nossa família, dos nossos filhos, especialmente das crianças, edificá-las na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, é o fundamento de tudo. Nós vamos ver o versículo daqui a pouco. Então veja que o homem insensato, o homem doido, o homem imprudente, ele fez a casa de qualquer jeito, só queria saber de fazer. Ele fez de qualquer maneira, mas a casa tombou. E olha a situação da casa dele. Aqui toda despedaçada.
e ele desesperado. Mas ele devia ter sido prudente. E agora eu vou falar sobre aquele que escuta a palavra e a pratica. Ele é o homem sensato, o homem prudente. Veja que alegria que ele tem e organização. Olha o material dele como está organizado. Assim, eu imagino que seja a biblioteca dele com os livros cristãos, e especialmente a Bíblia, que é o livro dos livros. Então, ele colocou tudo organizado e começou a construir a sua casa, a casa para a sua família. Será que ele também faz o culto doméstico? Eu acredito que sim, pelo comportamento dele. Ele deve fazer o culto doméstico. Ele é um homem que escuta a palavra e pratica, porque pelas ações se vê os frutos, a palavra de Deus diz. E ele continua construindo. Ele faz tudo com muito zelo, muita tranquilidade. Usa material de primeira qualidade. Veja como ele é organizado, vigilante, sábio. E a casa dele, a chuva caiu, a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Olha que lindo. E nós sabemos que a casa, ela é chamada de casa, porque ela tem paredes, ela tem teto, ela tem portas, ela tem janelas e tem outros acessórios. Mas dentro de uma casa onde tem uma família, deve ser um lar verdadeiro, um lar que esteja firmado na rocha. Olha que lindo, depois que a chuva passou, eles tranquilos dentro da sua casa, um verdadeiro lar, a casa perfeita, não teve nenhum ruído, nenhum problema, nenhum prejuízo, e a sua família estava segura. Então, dentro de cada casa há uma família, e essa família é que vai tornar esta casa um lar. Então, esta gravura aqui é da história do menino Daniel. E Daniel, ele foi ensinado na palavra de Deus. E mesmo quando ele foi levado para a Babilônia, ele não, de jeito nenhum, mesmo estando distante dos seus pais, ele não quebrou as leis de Deus. Ele não cedeu ao que o povo da Babilônia queria que ele fizesse. Então, eu escolhi essa gravura e pensei, Daniel é um grande exemplo de quem não se contaminou, porque a palavra de Deus diz lá em Daniel que ele decidiu em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Não porque o pai dele estava junto e a mãe e proibiram, mas porque ele cresceu no temor do Senhor. Ele cresceu ouvindo a lei do Senhor. E ele foi firme até o fim da vida dele. Então, essa família que mora numa casa como aquela casa do sábio construtor, que construiu a casa na rocha. Eu vou ler aqui, em 1 Coríntios diz que o fundamento é Jesus. 1 Coríntios 3, 10 e 13. Diz assim, ó. 10 e 13. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como construiu.
porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Eu vou ler mais um versículo, diz: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, usa obra sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Então, a palavra de Deus está dizendo que o fundamento, o alicerce, a base de tudo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o verbo é a palavra de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. E toda casa que ela é construída sobre a rocha, nela habita o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, que é a gentileza, é ser amável, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio e a mansidão. Então, esse é o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito, quem é do Senhor Jesus Cristo, pai, mãe, líder de crianças e professores, você pode, através da sua vida, ensinar a muitas crianças e levá-las a Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Em Mateus 18,14 diz: assim, pois, não é da vontade de Deus que se perca um só destes pequeninos que creem em mim. Então, nós precisamos levar a palavra de Deus a cada criança, começando por Jerusalém, que é a sua casa, e o plano de Deus para missões é começando por Jerusalém. Está em Atos 1:8. E um dia você vai poder ver essas crianças no céu para sempre, como eu digo para as crianças. Para sempre, eternamente. Para sempre é algo que nunca, nunca vai acabar. Vamos cantar mais uma música para a gente encerrar e vamos lembrar que não devemos ser pais insensatos, tolos, imprudentes, mas ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E pegar esta palavra de Deus, que é viva, verdadeira, eficaz e é poder para a salvação, e vamos levá-la a nossas crianças e a todas as crianças que passarem por nossa vida. Amém? Nós vamos cantar então, meu corpo é a casa de Deus. Só pode cantar esse cântico quem já nasceu de novo, porque só quem tem o Espírito Santo de Deus morando em si é quem já nasceu de novo. Então vamos cantar? Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Vou fazer bem rápido e com gestos, tá bom? Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Deve a ele agradar. Fiquemos com essa palavra. Tudo que nós fizermos, seja para agradar a Deus. Colossenses 3:23 diz: tudo que fizeres aos homens, fazei como para Deus. Que Deus, pois, vos abençoe. Se tiverem alguma pergunta para fazer, preparem, façam.
Nós vamos mudar a nossa live e vai ficar fixa, porque depois da pandemia não vamos poder continuar fazendo aos domingos. Então, nós vamos marcar para os sábados, às 19 horas, a partir do próximo sábado, a nossa live falando sobre a importância da evangelização das crianças e depois trazendo outros temas, todos relacionados às crianças. Porque, gente, as crianças são o alvo do inferno. As crianças, elas estão sendo bombardeadas de todas as maneiras. O inferno tem bombardeado as nossas crianças de todas as maneiras. E nós, como cristãos, como luz e sal da terra, nós devemos resgatar essas crianças. Nós devemos fazer de tudo para ganhar essas crianças, alcançá-las para o Senhor Jesus Cristo. E um dia todos vamos poder vê-las na glória. Que Deus seja louvado em tudo em nossas vidas. Uma boa semana para vocês. E lembrem, sábado, a nossa live, às 19 horas da noite, continuando instruindo os pais e logo, logo, os professores e líderes de criança. Que Deus vos abençoe. Não esqueçam de orar por nós, porque temos muito para fazer para o Senhor Jesus Cristo, para que Ele volte logo. Esse é o nosso maior desejo. Que Deus abençoe a todos. Beijos.